É um gosto enorme estar aqui presente, a convite da Delegação Distrital de Castelo Branco, uma iniciativa de louvável, mais quando estamos na comemoração dos 25 anos, dos 50 anos do 25 de Abril. 25 de Abril esse que trouxe para Portugal, para o país, a possibilidade enorme de desenvolvimento das suas populações, desenvolvimento do seu território, através do poder local democraticamente eleito, o que antes não acontecia, e a partir de 12 de dezembro de 1976 houve essa possibilidade. O trabalho dos autarcas a partir dessa altura foi muito importante para o desenvolvimento do país. E muito foram as batalhas foram travadas, batalhas em termos de se conseguir chegar a situações que anteriormente eram completamente impossíveis. E lembramos que as freguesias de hoje em dia não são as freguesias que haviam antes do 25 de Abril. Nem são as freguesias que mesmo depois do 25 de Abril, tinham muita dificuldade em desenvolver trabalho. E notamos que, a partir aí de alguns 10 anos, esta parte, sim, começou a haver desenvolvimento nas próprias freguesias também. E eu gostaria deixando para os meus colegas também de painel, já o Sr. Presidente da Câmara de Proença já aqui explicitou aquilo que se passa também muito no seu território, no território mais interior. O João Campo Largo não será tanto assim, mas eu gostaria de me debruçar sobre aspectos também práticos, mais práticos daquilo que terá que ser o trabalho das freguesias e que é neste momento já o trabalho das freguesias. E dizer-vos que é verdade que se tem conseguido algumas melhorias naquilo que é a nossa gestão autárquica e naquilo que é aquilo que conseguimos dar aos nossos cidadãos. Lembro-me que, e é muito bom termos aqui o Sr. Sá de Estado hoje, porque é um homem que já passou também por uma freguesia, depois pela Câmara Municipal, hoje está no Governo e sabe com certeza melhor que ninguém apreciar e com justiça verificar aquilo que as freguesias podem e devem ver melhorado. Mas se houve já também melhoria, como dizia, no aumento do Fundo de Financiamento de Freguesias, por exemplo, tem vindo a ser aumentado. Se houve, por exemplo, recentemente a abolição do pagamento dos acordos de captação que as freguesias tinham com a ADSE, que deixaram de fazer esse pagamento mensal, o que foi um alívio também e representou muitos milhões de euros ao final do ano. A possibilidade de todos os presidentes de junta poderem usufruir, ou um autarca por freguesia poder usufruir do meio tempo, com o valor pago pelo Orçamento de Estado, o que não acontecia até há 2 anos atrás. O pagamento direto do Orçamento de Estado, da transferência de competências, já aqui foi abordado numa primeira parte. As transferências de competências dos municípios para as freguesias, e mais à frente já abordarei, até com números que neste momento já estão mais de acordo com aquilo que será o cumprimento quase integral da Lei 50/2018 e do Decreto-Lei 57/2019, e tem havido crescimento em todos estes aspectos. Estamos numa altura em que, depois de termos realizado um congresso há relativamente 3 meses, onde um congresso muito participado e que conseguiu, no seu final, nas suas conclusões, aprovar cerca de 40 moções e algumas considerações e aí de definir as linhas gerais de atuação para este mandato, para o resto do mandato. E então há uma situação muito, muito importante para as freguesias. Ainda não foi aqui abordado hoje
e eu vou abordá-la porque também, de qualquer maneira, se conjuga com aquilo que o Sr. Dr. Carlos Pinto aqui afirmou sobre associativismo de freguesias. Eu sei que ele queria falar não em criar uma nova associação de freguesias, mas queria falar, por exemplo, em fundos comunitários, que é isso que também está em causa, nos fundos comunitários e no acesso que as freguesias têm que ter aos fundos comunitários ainda durante 2024, porque isso é uma promessa do anterior governo. Houve com certeza, houve com várias reuniões sobre este tema. O Sr. Secretário de Estado com certeza se vai inteirar de como está a situação, para conseguirmos chegar a bom porto nesta situação. É importantíssimo que as freguesias possam, de uma vez por todas, apresentar candidaturas aos fundos comunitários do PT 2030. Este processo tem-se vindo a arrastar e em definição da decisão, vamos lá, traz os autárquicos de freguesia inquietos. Nós não podemos continuar neste estado de espírito. Devemos ter a hipótese de, mais rapidamente possível, conseguir apresentar as nossas candidaturas e apresentá-lo de modo que as freguesias possam ter uma intervenção direta naquilo que é a intervenção no seu território. Não queremos projetos megalómanos, nada disso. Não estamos a falar de milhões de euros, estamos a falar de projetos que as freguesias possam desenvolver, de projetos que as freguesias tenham capacidade até financeira para poder comparticipar, porque, como todos sabem, 15% tem que ser do orçamento da freguesia. E aí nós contamos com o Sr. Secretário de Estado para que seja desenvolvido rapidamente este assunto, até porque me parece que a questão principal, que é o dinheiro, que não tinha problema. Nós também sabemos, e há bocadinho abordei aqui, que tem havido algum crescimento e importantíssimo, tem sido cumprida a Lei das Finanças Locais. A Lei das Finanças Locais, tanto para as freguesias como para os municípios, tem havido cumprimento na sua execução. Mas esse cumprimento, que aconteceu, por exemplo, no orçamento para 2024, depois acrescido de um adicional para ser redistribuído pelas autarquias, pelas freguesias, neste caso, mas que a ANAFRE, em sede da Assembleia da República e em sede de discussão do orçamento, se manifestou desfavoravelmente à proposta que o Governo apresentou. E manteve essa decisão, porque entendemos que era tempo de, apesar de não ter sido possível revisitar a Lei das Finanças Locais, mas era tempo de que a percentagem da receita da recolha dos impostos pelo Estado, que se situa em 2,5%, fosse, já para 2024, alterada para 3% ou 3,5%, e depois haver um crescimento gradual de 0,5% até ao final da legislatura. Bom, entretanto, surgiu o que surgiu, e o processo parou. O crescimento foi os 2,5% mais o adicional, e nós não conseguimos perceber, ainda hoje não percebemos como é que esse adicional, pode haver dinheiro para distribuir como adicional e não havia dinheiro para dar para o crescimento do Fundo de Financiamento de Freguesias, que é aquilo que as freguesias mais reivindicam e bem, para uma melhor gestão autárquica. Por isso, é tempo de revisitar a Lei das Finanças Locais. A ANAF já apresentou as suas propostas durante o ano de 2023 e com certeza que na próxima reunião que teremos, já brevemente, apresentaremos novamente aquilo que entendemos ser a proposta para alteração da lei ou revisão da lei para favorecer as freguesias. Além da Lei das Finanças Locais, e muito importante também para as freguesias,
é, com certeza, ver apreciada a questão do IVA, que as freguesias são tão molestadas com o IVA. Tudo que seja aquisições de equipamentos, a freguesia está obrigada a pagar 23% de IVA sem recuperar algo que seja. É tempo também das freguesias verem verem a redução do IVA ser uma realidade e até, porque não, isentarem em algumas situações de âmbito social, por exemplo. Porque se os IPSS podem fazê-lo, nós que contribuímos muito para que essas IPSS também possam desenvolver o seu trabalho, nós acho que estaremos no mesmo barco e conseguiremos prestar ainda um melhor apoio. Algo que me preocupa também e que me preocupa também tem a ver com a lei para criação, modificação e extinção de freguesias. Esta lei, como sabem, foi aprovada. Houve apresentação de projetos para a desagregação de freguesias. Eu sei que já aqui foi falado hoje nisso. Não estou agora a ver quem apresentou a proposta. Tenho aqui escrito, mas não sei que foi um presidente de junta, se não me engano, de Barco e Cotado, se não me engano. É verdade? Exatamente. O que nós sabemos neste momento, tenho que dizer uma coisa, porque não fico bem se não o disser. O comportamento da Assembleia da República nesta última legislatura e sobre esta questão foi um comportamento que eu rotulo de mau, muito mau. A Comissão de Poder Local e Ordenamento do Território criou um grupo de trabalho para a apreciação dos projetos de lei que entraram na Assembleia da República. Esse grupo de trabalho, composto por gente de todos os partidos, que não há aqui, não estou a acusar nem este nem aqueles, é gente de todos os partidos, e eu tive algumas reuniões lá na própria Comissão. Este grupo de trabalho, como eu dizia, teve durante um ano, apreciou os projetos de lei que foram entrando, na ordem dos 200 projetos de lei, número redondos. Desses 200 projetos de lei, só cerca de 25 é que, segundo o grupo de trabalho, estavam em condições de continuar o seu trajeto. Continuar o seu trajeto seria ir para o plenário e para a votação. Foram pedidas às outras entidades que apresentaram os projetos de lei alguns documentos para que se pudesse terminar o assunto. Acontece que, entretanto, e houve um ano para tratar disto, não se conseguiu tratar disto durante um ano. Entretanto, a Assembleia também foi dissolvida. Aquilo que me é dito é que os processos não pararam, nem caíram. Não caíram. Os projetos estão apreciados e são para seguir. A questão é outra. A questão é que, como sabem, não pode haver modificação ou alteração de qualquer território, neste caso numa unidade, uma entidade, 6 meses antes de qualquer ato eleitoral. O que leva a crer que só teremos aqui cerca de 6 meses até ao fim. A seguir ao ato das eleições europeias, até ao final do ano, é o espaço que nos resta para que esses casos possam ser resolvidos. E parece-me que há tempo para isso. Claro que nós também sabemos que, nessa altura, também se debate na Assembleia um documento muito importante, que é o Orçamento de Estado para 2025. Sabemos sempre que há situações que ultrapassam outras. No entanto, fica aqui também, Sr. Secretário de Estado, esta nossa força para que este pedido, para que este processo possa andar melhor que andou na outra legislatura, porque efetivamente não andou. Depois a descentralização, que
Não sei se estou a ultrapassar. Está quase? Então vou agilizar. A centralização de competências que o Governo ajudou a colocar no terreno, juntamente com a ANAF e a ANMP, tem dificuldades evidentes para a sua implementação e ao dia de hoje já nos agrada esta questão, porque já temos 164 municípios portugueses que celebraram com 1.752 freguesias os respectivos autotransferência de competências, alcançando um valor de 159 milhões de euros. Nós estamos quase num patamar em que as competências, ou a transferência de competências para as freguesias, estão a chegar perto daquilo que é a transferência do Fundo de Financiamento de Freguesias. Portanto, é um valor que já está muito próximo do seu objetivo. Estamos a falar aí na ordem dos 40 milhões de euros, mais ou menos, até chegar aos 200 milhões de euros, que é aquilo que poderá, no limite, ser alcançado com a transferência de competências. Porque também os meus colegas autarcas, freguesias, devem se recordar que em 2019 as freguesias foram consultadas pela DGAL para se pronunciarem sobre se queriam ou não aderir à transferência de competências com os seus municípios. E, efetivamente, estamos quase nesse valor. Outra situação que gostaria também de transmitir aqui, porque já estou quase em fim do meu tempo, e há bocadinho não falei, mas aproveitando também esta questão do IVA, não sei se recordam, mas ainda há isso em execução. O Fundamental normalmente cria para a possibilidade de candidaturas para aquisição de veículos elétricos, umas carrinhas, para ajuda na limpeza urbana e outros afins. Mas pagamos 23% de IVA numa coisa daquelas. E então a pergunta é, então, há sempre uma incidência para que se abandone os carros a gasóleo, a gasolina. E depois, onde é que está a sensibilização para a descarbonização, quando nós temos que pagar 23% de IVA sem recuperar num testão? E uma carrinha que custa 26 ou 27 mil euros vai custar 30 e muitos mil euros por causa do IVA. E também esta é uma situação que nós temos apresentado e que não tem tido retorno por parte do Governo. Vou agilizar dizendo que a ANAF pretende ver resolvido ou caminhar para a sua resolução pelo menos 3 questões muito importantes que já abordei anteriormente. Primeira, revisão da Lei das Finanças Locais. Segunda, a revisão do Estatuto do Eleito Local, a autonomia do poder local, porque é bastante importante. E também dizer que será muito importante que cada vez mais seja proporcionado às freguesias poderem desenvolver aquilo que são as suas competências próprias, que estão previstas na Lei 50 de 2018 e no Decreto-Lei 57 de 2019 e que, por vezes, temos bastante dificuldades em implementar no terreno. Pensamos que o trabalho que os autarcas de freguesia desenvolvem neste aspecto tem é um trabalho muito importante e que, por vezes, em colaboração com os municípios, pode levar mais facilmente ao desenvolvimento do seu território e também à melhoria da qualidade de vida das suas populações. Penso, por agora, nisso.